Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então vamos lá, trecho do dia 4, de fevereiro, amanhã, 11:115, 28 de janeiro de 1916. O amor reprimido é a maior amargura. Suspensão do estado de vítima. Sentia-me oprimida e pensava entre mim. Tudo acabou. Estado de vítima, sofrimentos, Jesus, tudo. Com o agregado de que o confessor não estava bem e por isso talvez me tocasse estar sem a comunhão. Sentia todo o peso da suspensão de vítima por parte de Jesus e por parte da obediência não tinha nenhuma ordem, nem em favor nem contra. Isto aumentava minha aflição, lembrando que em março do ano passado, não estando bem o confessor e encontrando-me nas mesmas condições, Jesus me havia dito que se eu ou quem me guiasse me tivesse tido no estado de vítima, teria protegido a Corato. E é por isso que agora surgem novos receios de que eu possa ser a causa de algum grave mal, mesmo para Corato. Mas quem pode dizer todas as minhas apreensões e amarguras? Eram tantas que me sentia petrificar. Agora o bendito Jesus, tendo compaixão de mim, fez-se ver em meu interior e parecia que tinha uma mão apoiada na testa. Todo aflito, tanto que eu não me sentia com coragem de chamá-lo e em voz baixa lhe disse: Jesus, Jesus! E ele olhou para mim. Mas como era triste o seu olhar, e me disse: minha filha, quanto sofro! Se soubesses as tristezas de quem te ama, não farias outra coisa senão chorar. Sofro também por ti, porque não vindo frequentemente meu amor está reprimido e não me desafogo. E ao ver que tão pouco tu desabafas porque não me vês. E vendo-te sofrer, eu sofro mais. Ah, minha filha, o amor reprimido é a maior amargura e o que mais tortura um pobre coração. Mas se tu sofreres, te estás tranquila. Eu não sofro tanto, mas se te afligires e te esforças no teu sofrimento, eu enlouqueço e deliro, e sou obrigado a vir para desabafar e fazer-te desabafar. Porque as minhas tristezas e as tuas são irmãs, e além disso, teu estado de vítima não terminou. Minhas obras são eternas, e se bem as suspendo, não é sem causa justa, mas não é que as faça terminar. E ademais eu vejo as coisas na vontade. E portanto tu és tal como eras, porque tua vontade não mudou. E sem as penas, não é você que recebe dano, mas sim as criaturas, porque não recebem os efeitos de suas penas, isto é, a supressão dos castigos. Acontece como com as criaturas que ocupam cargos públicos, postos de governo, por um tempo dado, e que depois de retirar-se têm seu pagamento por vida, apesar de que não ocupem já esses postos. E eu deveria ser menos que as criaturas? Ah, não! Se aos governantes e aos administradores dão pensões para a vida, eu as dou em eterno. Portanto, você não deve se preocupar com as pausas que eu faço. E além disso, do que teme? Esqueceu o quanto te amo?
Quem te guia será previdente, conhecendo todas as coisas como estão e como foram. E eu terei cuidado de Corato, e a ti te manterei apertado em meus braços em qualquer coisa que possa acontecer. Então, quando a gente lê, né, Jesus falando essas coisas para Luísa, a gente tem que saber que toda essa segurança que ele passa para ela no trecho, ele passa para nós também. Né? Então, é muito importante a gente ver que não ter opiniões próprias, né, a respeito de nada. A Luísa, ela expôs aqui umas opiniões dela que foram confusas e Jesus consertou depois falando que nada a ver, né? Então é muito perigoso essas opiniões, porque é o que ela disse, que ela se sentia oprimida, tudo bem. Agora, é a opinião dela, tudo acabou. Estado de vítima, sofrimento, Jesus tudo. Eu acho estranho o jeito dela agir, sabe? Sabendo que Jesus vem e depois conserta um monte de coisa. Mas ela dá a opinião dela, né? A sensação dela, ela expõe, né? Ela acha que, né, ela tipo define as coisas como se ela fosse Deus, né? Como se ela tivesse poder para isso, para definir alguma coisa. Nossa, é muito estranho. Eu não entendo esse tipo de atitude, sinceramente. Eu não consigo ser assim. Tudo bem que eu não sinto essa opressão da Luísa, eu não sinto isso, não sinto. Se Jesus me permitisse sentir uma opressão muito forte e ficasse muito tempo sentindo isso, e não tivesse assim, parecendo que seja uma coisa muito grande, eu não sei como que eu ia me comportar. Mas eu não teria coragem mesmo assim de dizer que tudo acabou, que Deus me abandonou, que Jesus morreu, que eu não, sabe, é como se ela falasse que tudo acabou. Estado de vítima, sofrimentos, Jesus, tudo. Como assim que Jesus acabou? Então, assim, eu não entendo essa linguagem, não entendo. Tudo bem. Com o agregado de que o confessor não estava bem. E por isso talvez me tocasse estar sem a comunhão. Tudo bem, o confessor não estava bem, então ele não veio para vê-la. Sentia todo o peso da suspensão de vítima por parte de Jesus. E por parte também da obediência. Não tinha nenhuma ordem, né, de escrever, não sei. Ela está escrevendo, então não estou entendendo. Nem em favor nem contra. E isto aumentava a minha aflição, lembrando que em março do ano passado, não estando bem o confessor e encontrando-me nas mesmas condições, Jesus me havia dito que se eu ou quem me guiasse me tivesse tido no estado de vítima, teria protegido a Corato. Então, ela está dizendo que no ano passado, o confessor também não estava muito bem, mas se ele tivesse mantido a Luísa nesse estado de vítima por obediência, fica em estado de vítima. E não sei o que lá, né? Guiato teria sido protegida. E é por isso que agora surgem novos receios. De novo, ela está pensando nessas coisas, né? De que eu possa ser a causa de algum grave mal, mesmo para curar. Então, Jesus diz para ela, né? Que se eu ou quem me guiasse me tivesse tido no estado de vítima, teria protegido a Corato. Então, não sei se teve algum problema, algum castigo em Corato, alguma coisa assim que aconteceu no ano passado e ela tem essas opiniões por causa do ano passado. Tá, tudo bem. E agora ela tem esses novos receios dela mesma, da própria opinião dela, do próprio racionalismo dela, né? Ela racionaliza com a cabecinha dela. E é por isso que agora surgem novos receios de que eu possa ser a causa de algum grave mal, mesmo para Corato. Como assim? Ela não entendeu que ela é um nada? Como que ela vai ser a causa de algum mal para algum lugar? Se nós somos um nada, se Jesus fala, você é um nada, e ele fala isso desde o volume 1 para ela, né? E agora está no volume 11, e ela não entendeu ainda que ela é um nada. Se ela é um nada, qual o poder dela ser motivo para alguma coisa acontecer de mal em algum lugar? Por exemplo, eu sou um nada. Eu sou um nada. Então, se acontecer um raio muito forte, cair aqui na frente da minha casa e matar alguém, algum vizinho ou alguém da minha família, matou um monte de gente estava ali na rua, morreu. Eu vou falar, eu sou o mal?
eu sou a causa. Ah, porque eu sou filha da divina vontade, então eu sou a causa. Nada a ver, eu sou um nada. Entendeu? Então, eu acho estranho ela pensar dessa forma. Tudo bem. E é por isso... Aí vocês ficam pensando, Aline, por que você fica corrigindo a Luísa? Gente, assim, o livro do céu não é pra gente defender a Luísa. O livro do céu não tá aqui pra gente poder passar a mão na cabeça da Luísa e falar, nossa, perfeita, santa, meu Deus, imaculada, nunca faz nada de errado. Não existe isso. Tá? O livro do céu é pra gente aprender e iluminar, se iluminar com o livro do céu. Então, eu tenho experiências de vida com Jesus do mesmo jeito que Luísa. E eu tenho o livro do céu, né? Tem outros escritos que eu li também, né? Outras experiências também. Ela pode ter mais experiências que eu, mas a fala dela é estranha para o tanto de experiência que ela tem. Então, é por isso que eu acho mais estranho ainda. Então não tem nada de errado o comentário. Nós temos que meditar, nós temos que refletir e usar toda a nossa capacidade para isso. Né? E acreditar que é Jesus que está pensando na nossa mente. Eu acredito plenamente que é Jesus quem move a minha mente para entender o livro do céu. E até criticar a Luísa, se for preciso. Em tudo que eu critiquei, Luísa, Nossa Senhora, qualquer pensamento que surgiu na minha mente, eu creio plenamente que é Deus. Né? Porque a intenção é aprender, é entender, é compreender, é conhecer a Deus, é permanecer com Deus, né? Alcançar o pensamento de Deus. Então, então ela está racionalizando, seriamente. E é por isso que agora surgem novos receios de que eu possa ser a causa de algum grave mal para o curado. Não, nossa, nada a ver isso aqui. Porque ela é um nada, e o nada é um nada e não tem mais jeito. Mas quem pode dizer todas as minhas apreensões e amarguras? Eram tantas que me sentia petrificar. Agora o bendito Jesus, tendo compaixão de mim, fez-se ver em meu interior. Me parecia que tinha uma mão apoiada na testa. Estava todo aflito, tanto que eu não tinha coragem de chamá-lo e em voz baixa eu lhe disse, Jesus, Jesus. Ele olhou para mim, mas como era triste o seu olhar. E ele me disse, então ele estava aflito, com a mão apoiada na testa, e estava com um triste olhar. Aí ele vai desabafar. Minha filha, quanto sofro. Se soubesse as tristezas de quem te ama, não farias outra coisa senão chorar. Sofro também por ti, porque não vindo frequentemente, meu amor está reprimido e não me desafogo. E ao ver que tão pouco tu desabafas, porque não me vês, e vendo-te sofrer, eu sofro mais. Ah, minha filha. Então ele não pôde vir durante esse tempo. Ela estava suspensa, não sei porquê. E ele não pôde vir, né? Suspensa, assim, de não ter sofrimento nenhum, né? Tipo assim. E tal. Ah, minha filha, então o amor reprimido, que eu não pude vir, né? Meu amor tá reprimido. E eu não me desafoguei desse amor, né? Trazendo os meus sofrimentos para você, né? Derramando nela as amarguras, beleza. Ah, minha filha, o amor reprimido é a maior amargura e o que mais tortura um pobre coração. Mas se tu sofreres, te estás tranquila. Eu não sofro tanto. Mas se tu sofreres, te estás tranquila, eu não sofro tanto. Mas se te afligires... Então ela tá sofrendo, ela tá triste. Ela tá lá sozinha. Mas ela fica tranquila esperando já, né, a ação de Deus quando Deus quiser. Então ele não sofre tanto se ela ficar tranquila esperando, resignada. Mas ela não fica resignada, então ela fica aflita. E te esforças no teu sofrimento. Então ela fica muito perturbada, muito afligida, tipo, né, se debatendo na cruz, né? Eu enlouqueço e deliro, e sou obrigado a vir para desabafar, e fazer-te desabafar sua dor, né? Porque as minhas tristezas e as tuas são irmãs. Aí eu sou obrigado a vir. Se eu vejo você aí toda afligida, toda perturbada, toda louca e tanta dor, reclamando muito,
Eu enlouqueço e deliro e sou obrigado a vir para desabafar e fazer-te desabafar. Porque as minhas tristezas e as tuas são irmãs, né? Por quê? Porque ele está falando que os motivos da dor dele é ela que está se debatendo na cruz. E ela está sofrendo porque ele não vem. Então, um é o motivo da dor do outro. E por isso são irmãs. E além disso, teu estado de vítima não terminou. Minhas obras são eternas. Então, ele está esclarecendo para ela, né? Teu estado de vítima não terminou porque tudo que eu faço é eterno. E se bem se eu suspendo por algum motivo, não é sem causa justa, tem um motivo. Mas não é que as faço acabar de vez. E ademais, eu vejo as coisas na vontade da pessoa. Se a pessoa disse sim, ele não pode voltar atrás, né? Se ele dispôs para a pessoa e ela falou, sim, Senhor, eu quero. Então, é eterno o trabalho que ele realiza, então está na vontade. E se ela se mantém na vontade, então ainda, né, se ela ainda está disposta, então não acaba, né? Eu vejo as coisas na vontade, portanto, tu és tal como eras, porque tua vontade não mudou. Então, ela não mudou, ela não saiu do estado por ela mesma, ela, né? Então, ela não saiu do estado porque ele sempre vê se a pessoa ainda está mantendo a vontade dela, né? Por exemplo, se você tem vontade de se salvar, então Jesus sabe que você vai ser salvo, porque você tem vontade de se salvar, de estar em união. Se você tem vontade de estar na vontade de Deus, Jesus vai manter você na vontade de Deus. Se você está na vontade de se santificar, ele vai te santificar. Entendeu? Tudo está dentro da vontade. Agora, só se você desiste, larga a mão, né? Aí de vez, larga a mão. Ah, não vou mais procurar isso, não quero mais saber de Jesus, vou correr atrás, vou mexer com outras coisas, não vou mais, não creio mais nessas coisas, vou fazer outras coisas na minha vida, né? Não vou mais acreditar em Deus, não vou mais. Então aí você está saindo da sua vontade, você está saindo. Aí é perigoso, né? Mas se você permanece na vontade, então não tem perigo. Portanto, tu és tal como eras, porque tua vontade não mudou. Isso é com qualquer pessoa, em qualquer circunstância, né? E sem as penas, não é você quem recebe dano, mas sim as criaturas, né? Se você não está sofrendo, você não vai receber nada de dano, mas sim as criaturas, porque não recebem os efeitos das suas penas, isto é, a supressão dos castigos. Então, o Corato não vai sofrer nada por causa de você, né? Esse pensamento é errado. Acontece como com as criaturas que ocupam cargos públicos, postos de governo por um tempo dado e que depois de retirar-se, ela ainda tem, né, uma pensão vitalícia para a vida inteira, apesar de não ocuparem mais esses postos. E eu deveria ser menos que você? Ah, não. Se aos governantes e aos administradores eles dão pensões, né, de aposentadoria, eu também dou eternamente essa aposentadoria. Portanto, você não deve se preocupar com as pausas que eu faço. E além disso, o que você teme? Esqueceu o quanto te amo? Quem te guia será previdente, né? Jesus vai cuidar, conhecendo todas as coisas como estão e como foram, e eu terei cuidado de Corato, e a ti te manterei apertada em meus braços em qualquer coisa que possa acontecer. Então, ela não precisa ter medo de nada, não acaba o trabalho dela. Pela vontade de Deus, é in eterno, ela receberá o fruto para sempre daquilo que ela fez, né? Uma aposentadoria vitalícia eternamente. Então, ele está falando aqui. E ela não tem que ficar pensando se ela está recebendo os castigos nela, as criaturas são poupadas. Mas se ela não está recebendo sofrimento, quem está sofrendo são as criaturas. Então, ela não vai sofrer mal algum por causa de estar suspensa, né, desse estado de vítima por um tempo. E é isso. É bem simples de entender. E é isso. Amanhã a gente conversa mais. Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat. Isso que a Luísa tá falando, né? É interessante, sim, porque é exatamente o que as pessoas... O ser humano não sei, essa ideia de que
de esse pensamento, né, de se achar alguma coisa, né, assim, porque isso está acontecendo, culpa, é por isso que, eu estava aqui pensando, né, pensando assim, por isso que muitas das vezes as pessoas rejeitam fazer a vontade de Deus, sabe? Ela sabe o que tem que ser feito, né? Deus inspira a alma, ela sabe, né? Ela reconhece que, não sei, às vezes precisa dar uma correção, uma palavra de correção. Ela sente que é aquilo que deve fazer, mas ela reprime a vontade de Deus, sabe? Ela evita, ela deixa de fazer, ela sabe que é para ser feito muitas das vezes, né? É dar aquela correção, mas aí a pessoa fica com receio, né, de corrigir, porque a pessoa pode ficar mal, a pessoa pode ficar assim triste, magoada, ou a pessoa pode ficar com raiva dela, né, e deixar de falar com ela, né? A pessoa fica com medo, né? Porque ela acha que, por minha causa, a pessoa às vezes tem medo de fazer, por minha causa isso aconteceu. Por minha causa aquela pessoa ficou triste. Por minha causa, eu posso ter sido a causa daquela pessoa estar deprimida, né? Com depressão, sei lá. Então, às vezes a pessoa se coloca na posição assim, né? De que, nossa, né? É que nem aqui, a Luísa aqui, né? Ela achando que, se ela não tiver em estado de vítima, os castigos vai cair. Se os castigos cair, ela pode ter alguma culpa, alguma coisa a ver com isso, né? Não sei, acho que é por isso também que ela, até a própria Luísa, né, não aceita ali o que Jesus derrama os castigos, até por causa da obediência mesmo, mas porque justamente esse negócio do humano, né, de respeito humano, e de não querer sentir culpa, não quer estar sentindo culpa de achar que ela tem alguma coisa a ver com isso, né? Ela tem receio de concordar com Jesus ali, com a vontade de Deus ali, de castigar muitas das vezes. Porque ela não quer ficar com aquele sentimento, nossa, eu tive alguma coisa a ver com isso, né? Ela acha assim, por minha causa, né? Isso aconteceu, por minha causa Jesus derramou os castigos, é por minha causa que então ela não quer, né? Ter esse sentimento, né? Isso é muita coisa, é muito do humano mesmo, da vontade humana, né? De se preocupar mesmo consigo mesmo, tá se preocupando com o que vão pensar, com o que vai achar, e esse negócio de culpa, né? E é isso, né? Que as pessoas rejeitam muito a vontade de Deus por causa disso, né? Parece que ela não quer se sentir responsável, se acha alguma coisa, né? E como a Lene falou, a gente é um nada. Quem somos nós para achar que temos, por nossa causa, ou nossa, foi por minha culpa, foi porque eu concordei com Jesus, que Jesus derramou os castigos, então, nossas pessoas estão sofrendo por minha causa. Tipo assim, né? Isso é demais, né? Então, a dor da alma é a dor de Jesus, né? Uma só dor, né? Porque ela tá sofrendo por ele e ele sofre por ela também, por não estar com ela. E ela sofre por não estar com ele. Então, são irmãs, né? É a mesma dor. Minhas obras são eternas. E se bem as suspenso, não é sem causa justa. Então, né? Então, se ele deixa de fazer tal coisa ali, no exemplo dela, se ele priva ela ali e não aparece, ele tem um para quê, né? Isso que ele está dizendo. É uma causa justa, tem um motivo, não é? Não é porque ele quer, deixar ela sofrendo, não. Ele tem um para quê, tem um motivo que a gente já sabe, que é para derramar os flagelos, os castigos. Se ele suspende ela do estado de vida, é para derramar os castigos, né? Então a gente tem que entender, né, trazendo para nós que tudo que nos acontece tem um motivo e tem um para quê, né? Principalmente as cruzes, os sofrimentos, as humilhações, né? As dificuldades. Então, tudo tem um motivo, tem uma causa que é justa, né? E a gente não tem que estar se perturbando, não tem que estar se afligindo, não tem que estar achando que, eu tenho culpa em alguma coisa por minha causa que está acontecendo isso, não tem que estar se colocando ali, né? Vamos dizer assim, no centro da atenção, meu Deus do céu, é minha culpa que isso está acontecendo. Entendeu? Então, assim, a gente tem que entender que a gente é um nada. E as coisas, situações e circunstâncias que acontecem,
Tenho para que é permissão de Deus e a gente não tem que estar se afligindo diante das coisas, né? Não entrar em perturbação, porque isso também deixa, né, Jesus assim bem ali aflito também, né? Jesus sofre junto, porque é a mesma dor, né? E ele sofre junto com a gente, né? E ele não gosta de ver a gente ali aflito, né? Se agitando e nem aflito diante das coisas, mas a gente tem que confiar nele, né? E se abandonar e ser o nada, entender que a gente somos nada. E que a gente tem nada a ver, que a gente tá achando que a gente tem culpa de alguma coisa, né? De eu não vou fazer isso, eu vou deixar de falar isso porque eu não quero que aquela pessoa sofra, né, por minha causa, porque eu falei isso. E às vezes a gente deixa de falar uma coisa que seria um bem para aquela alma, né? E deixa de falar por essas preocupações, né? Porque não recebe os efeitos de suas penas. Então, ela estando suspensa, se ela, sem ela estar, né, sem os sofrimentos, quer dizer, os atos que é feito, principalmente as dores, os sofrimentos, as cruzes, né? Todo ato tem um fruto, tem um bem, e que é derramado não só em nossa alma, mas em todas as almas, né? Do passado, presente e futuro, recebe esse bem, o fruto, os orvalhos benéficos, né? Então, se um ato ali não é correspondido, né? E um exemplo aqui da Luísa, né? Essas penas, se ela estando suspensa, né? As almas que perdem, vamos dizer assim, né? O bem ali. Eu acho que é mais ou menos que eu tô entendendo, porque, ó, e sem as penas, né? Então, sem as penas, sem o sofrimento, né? Não gerou aquele fruto daquele sofrimento, estar de vítima dela, né? Que tem o bem ali, né? Derramado, as almas recebem ali, né? Então, aí, as almas aqui tá falando, e sem as penas não é você que recebe dano, mas sim as criaturas, né? Então, é as criaturas que sofrem, porque não recebe os efeitos de suas penas, né? Dos sofrimentos. E, então, assim, né, é eterno, né? As graças, os bens, os frutos, né? Na divina vontade eterna, não se perde. Jesus está dando exemplo aqui, né? De um cargo público, uma pessoa assim que, tipo um presidente, né? Vamos dizer assim, o presidente, quando ele termina, né, o exercício dele, ele tem tipo uma aposentadoria, ele continua recebendo, né, a vida toda, né, parece que tipo o salário que ele recebia de presidente, ele continua recebendo uma pensão para a vida toda, né, mesmo ele deixando de exercer o cargo, ele continua recebendo, né, os benefícios né, do cargo dele. Então Jesus está falando, por que se preocupar com as pausas, né, que tá dando aqui, né? Ele é bem eterno, né? Não vai se acabar nunca. Então a pessoa não tem que ter medo, né, de fazer as coisas, se preocupando com coisas humanas e se achando alguma coisa, né? E, e deixar de corresponder a Deus, né? E a gente tem que sempre entender ser um nada. Nós somos um nada, nada e pequenos, né? Somos muito pequenos. E a gente não tem que estar se perturbando e se preocupando, né? E se abandonar mesmo ali nas situações e circunstâncias e abandonar na vontade de Deus. O que Deus, né, tá ali apresentando nas situações né, entendeu? Corresponder, sem estar se afligindo com nada. Não nos abandona jamais, né? Ele é previdente, ele cuida, ele guarda, ele zela, ele tá ali, né? Ele nos cerca. Pra gente não ter que temer nada, né? Que ele nos ama. Ama muito demais, demais. E não tem que temer nada, né? E a gente tem que temer nenhuma situação, circunstância, não tem que temer, às vezes, quando precisa fazer algum ato ali de correção, ali, né? Ser instrumento de justiça das mãos de Deus ali para o outro, ser um instrumento ali de cruz para o outro, de desapontamento, né? Que seja, né? Conforme a vontade de Deus, né? A gente não tem que temer nada, que é tudo por o bem, tudo é uma causa justa, como ele fala, né? Então é isso, amém, Fiat.